Boa noite a todos. Já estamos aqui reunidos para o nosso estudo da noite de hoje. Estou aqui agora colocando o tema para deixar visível para todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa virtual agora. Vamos ver se o nosso palestrante já entrou, ele já está aqui. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Cosme? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí agradecido pelo convite. Estamos aqui conectados no nosso cantinho agora virtual, né? Nesse período pelo que a gente está passando. Mas a gente finalmente conseguiu fazer um trabalho virtual de forma que a gente possa reunir toda a casa, né? Os frequentadores, aquela turma toda que está sempre lá participando com a gente dos estudos. E é um grande prazer que você esteja aqui na nossa casa virtual, participando com seus estudos, as suas reflexões, conforme você sempre fez lá no Consolador presencialmente. Então, hoje o nosso tema vai ser as parábolas de Jesus, significados e aplicações. E o Cosme, que é sempre um palestrante convidado da nossa casa, vai estar aqui hoje para falar para a gente um pouco sobre esse tema. Então, Cosme, para que a gente possa iniciar o estudo dessa noite, vamos iniciar com uma prece para a gente já ir, né, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa elevar o nosso pensamento, para que a gente esteja bem intuído na noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecendo a oportunidade do trabalho dessa noite, de podermos estar aqui todos reunidos, buscando a companhia, buscando o aprendizado, o esclarecimento, buscando um pouco de reflexão para que a gente possa, na nossa caminhada, ter atitudes mais acertadas, para que a gente possa engrandecer o nosso espírito, que é o nosso objetivo maior quando a gente está aqui na Terra. Então, Senhor, agradecemos a noite de hoje, te pedimos o amparo para o palestrante, para que ele receba o auxílio da espiritualidade, trazendo para nós os seus estudos e as suas reflexões. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Cosme, eu passo a palavra para você, para que você possa dar início ao estudo dessa noite. Muito obrigado, Anushka. Muito boa noite a todos os internautas, aos nossos irmãos do Consolador, principalmente, que nos fizeram esse convite, que é sempre muito bom, fazer reflexões sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre os seus ensinamentos, principalmente nos momentos atuais. Sempre é importante falar de Jesus, mas mais do que nunca agora, é muito importante que nós tenhamos o seu conhecimento, saibamos exatamente quem ele é. Porque, por incrível que pareça, apesar do seu grande conhecimento, das pessoas terem, da sua grande notoriedade, Jesus ainda é, infelizmente, um grande desconhecido. E as suas aplicações, né, do jeito que ele nos revela as verdades, mais ainda, né? Nos deixou uma boa nova, um evangelho de luz e de amor, que é um carinho, algo maravilhoso para todos nós. E, infelizmente, ainda nos perdemos ao longo da estrada, da nossa elevação moral, espiritual, e que sempre nos cabe refletir sobre
o mesmo, né? Sobre essa boa nova, boa notícia. Eu queria começar comentando sobre o tema de hoje, que é um tema muito importante, como a nossa irmã dirigente, a Nuska, comentou, e comentar a vocês, para vocês também nos seguirem. Nós temos um programa na Rádio Rio de Janeiro, nós comentamos sobre histórias que os Espíritos contam sobre Jesus, que é o programa Jesus Sempre, na Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. É a rádio que toda a família pode ouvir, que é o slogan da emissora. Estamos lá às sextas-feiras, quando ocorre o programa, às 10h30, e tem reprises do mesmo aos domingos às 20h25, às 8h25, e também às quartas-feiras, às 17h30. Então, tem sido assim bastante interessante nós reflexionarmos sobre as histórias que Amélia Rodrigues, essa benfeitora, que trabalha juntamente com Joana de Ângeles, a respeito com a proposta de divulgação do Evangelho, e o nosso irmão Humberto de Campos também, um benfeitor, conhecido como Irmão X, nos revelam histórias magníficas a respeito do Mestre Amado. Aquelas pessoas que estiveram convivendo com ele naquele seu messianato, né, de 3 anos aqui, e a poetisa do Evangelho, como ela é conhecida, nos traz assim revelações ótimas. E graças a Deus nós podemos contar com essa doutrina tão esclarecedora, consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Então ficam todos convidados. Nós estamos numa página também no Facebook, né, desse mesmo programa. E se vocês quiserem olhar, ouvirem o programa no YouTube, é só audição. É só procurar a página da Rádio Rio de Janeiro, que a Rádio Rio de Janeiro, todos os programas estão lá, e são ótimos programas, então fiquem todos à vontade. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou da Congregação Espírita Francisco de Paula, que é uma congregação localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e que faz um trabalho bastante de amor, de esclarecimento e de caridade, porque a casa, o patrono é Francisco de Paula. E é uma casa que eu tenho um grande carinho. Fomos apresentados a doutrina espírita lá iniciamos os nossos estudos, e lá, sempre que eu posso, eu convido os irmãos. Então ficam todos convidados a participar dos estudos também que nós temos na internet, né, os internautas. E quando tudo isso acabar, se Deus quiser, será breve, vocês também podem nos visitar lá. Quando vocês não tiverem nada para fazer no Consolador, podem ir ao Francisco de Paula também, na Rua Conselheiro Zenha, número 31, na Tijuca. Tá bom? Então vamos ao nosso estudo. Há um conto judaico que nos relata que a verdade, em determinada ocasião, ela veio passear na terra, visitar os homens. O problema é que todas as pessoas que a viam a ignoravam, viravam as costas para ela, e de vergonha e de medo. E ela não era bem-vinda. A partir de um certo dia, ela, desolada, triste, inconsolada, ela encontrou com a parábola, que passeava alegremente pelas ruas e elegantemente vestida. E a parábola, notando que a verdade estava um pouco cabisbaixa, triste, faz a seguinte pergunta a ela: verdade, por que você está tão abatida? E a verdade responde para a parábola: possivelmente porque eu devo ser muito fria e antipática, disse ela amargamente. E a parábola, ouvindo aquilo, retruca para a verdade, dizendo: que disparate! Não, as pessoas, os homens não ignoram, não é por causa disso. Façamos o seguinte: você veja as roupas que eu visto, coloque uma delas e vamos ver o que acontece. E assim, a partir do momento que a verdade se vestiu com aquelas roupas elegantes, com as vestimentas elegantes da parábola, ela foi bem aceita e
acabou sendo bem-vinda por todos. Essa história, esse conto, ele nos traz uma reflexão a respeito do que os homens, devido à sua imaturidade espiritual, eles não gostam, não estão preparados para receber as verdades sem os adornos necessários. E tanto é verdade que as parábolas do Mestre Amado, que são motivos de vários estudos, sempre aconteceu a partir do momento que Jesus as pronunciou, as ditou. Agora, cabe aqui uma reflexão para todos nós, que as parábolas de Jesus, elas não são uma invenção dele, não foi ele quem criou o termo parábola, mas sim, a gente vai encontrar, principalmente para aqueles grandes contadores de histórias, aqueles grandes estudiosos do Oriente, textos e o que nós podemos informar a esse respeito, que embora haja um grande material, muitos livros espíritas e não espíritas, biógrafos do Mestre Amado, ainda não conseguiu se entender verdadeiramente qual era o significado que cada uma delas tinha para nos relatar verdadeiramente. Nós não podemos dizer que era só um item, um direcionamento. E quando a gente observa que essas parábolas que contadas há muitos anos atrás, e elas estão vivas e merecem todo esse estudo até os dias atuais, nós podemos imaginar que elas nos dão, extraem grandes valores. Precisava de um tempo para que essas verdades que estão contidas através dessas histórias, dessas parábolas, o homem precisaria de um tempo para ele poder entender e refletir a esse respeito. Então era à medida que a humanidade fosse evoluindo, o seu entendimento nas verdades que elas nos trazem nos daria o conhecimento geral. E quando a gente observa os ensinamentos do Mestre Amado, que vem através do próprio Evangelho, que é a Boa Nova, a Boa Notícia, como nós falamos aqui desde o início, esse Evangelho é um Evangelho que ele precisa ser estudado para que nós possamos entender esse seu método, que é a sua parábola. Agora, Jesus não conta as parábolas logo no início do seu messianato. Jesus, primeiramente, chega numa Palestina antiga, muito sofrida, com grandes sofrimentos, com grandes problemas assistenciais, de ordens físicas, de ordens espirituais, para consolar e atender todos aqueles corações que começaram a procurá-lo quando ele se revelou, quando ele inicia o seu messianato. Então, é um método que Jesus, primeiramente, ele chama a atenção daqueles homens, daqueles corações que estavam tão deserdados, que estavam tão esquecidos à margem daquela sociedade, e uma sociedade muito sofrida. Por quê? Os judeus, eles tinham quase 500 anos que não recebiam nenhum sinal até a chegada do último
profeta, que é João Batista, o precursor do Mestre amado, não tinha sinal de nada. Ou seja, era um momento realmente de muita desilusão, de muita tristeza, de grandes problemas que eles tinham. Até que surgir João Batista, o Batista, quando ele vai anunciar que aquele que ele não era digno nem de atar as suas sandálias, e já estava chegando. E João anuncia a chegada de Jesus, e Jesus vem com aquela sua mansuetude, com aqueles seus... a sua forma carinhosa de abraçar e, ao mesmo tempo, ensinar a todos, acolher a todos aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles anciãos, aqueles velhos, aquelas pessoas que o procuraram. Jesus jamais recusou o atendimento a quem quer que fosse procurá-lo. Ele sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra de consolo, e é, de fato, o grande governador, o nosso guia e modelo, como nos afirma a questão 625 do Livro dos Espíritos. O seu evangelho, esse evangelho que nós nos debruçamos até os dias atuais, e como a gente comentou aqui no início, ele é pouco estudado, as pessoas têm pouca paciência de se debruçar sobre o Novo Testamento, mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, para tirar as lições que o Mestre Amado nos exemplificou lá dentro, porque Jesus era um mestre, e é, na realidade, o único título que ele aceita. De todas as qualidades, de todos os adjetivos que o impuseram, o único que Jesus aceitou foi o de mestre. E mestre, de fato, ele era. Embora fosse um mestre que dava atenção àqueles que tinham direito, àqueles que não tinham direito, para receber as suas mensagens tão inovadoras e, de uma certa forma, tão revolucionárias naqueles tempos. O Evangelho, quando nós estudamos ele, nós vamos interpretar que ele pode ser, de uma certa forma, dividido em 3 partes para o seu entendimento. No sentido literal, que é o sentido que nós devemos principalmente interpretar o seu ensino moral, o sentido alegórico ou simbólico, que é um sentido que tem muito nos ensinamentos dentro do Evangelho, e o sentido espiritual. O sentido espiritual é o grande objetivo para que nós possamos nos aproximar do Mestre Amado, do nosso irmão maior. Por quê? Porque é através do entendimento do seu ensino espiritual que nós vamos conseguir entender, refletir e exemplificar aquilo que ele nos pede, que é os seus ensinamentos. Quando nós buscamos a sua exemplificação, a sua vivência, nós estamos verdadeiramente seguindo aquilo que o Mestre Amado nos pediu: amar a Deus e amar ao próximo. Ele, para todos nós, é um grande atalho. Jesus dizia que não precisava mais você ficar decorando as 10 leis, mas sim amar a Deus e amando ao próximo. Ele dizia: aí estão contidas todas as leis e os profetas. É algo sensacional para todos, é um verdadeiro atalho. E quando você vem estudando esses ensinamentos que foram anunciados há muito tempo atrás, desde que o Mestre Amado aqui esteve conosco, presencialmente, a gente observa que o mundo cristão, o cristianismo, ele nem sempre teve uma coesão de que todas as escolas que foram derivadas dele pensassem do mesmo jeito. Talvez até pela própria questão do pensamento do homem. Cada um pensa de uma forma. Porém, aquilo que Jesus exemplificou para nós sempre foi muito direto. Mas, de acordo com nossa imaturidade espiritual, infantilidade espiritual, muitos equívocos foram... nós conduzimos esse Evangelho de Jesus dizendo, muitas das vezes, que era ele que pedia isso. Então nós tivemos cruzadas, nós tivemos Tribunal do Santo Ofício, nós tivemos vários equívocos que desvirtuaram o homem do caminho tal qual o Mestre Amado nos pediu. Principalmente a partir do século II e, essencialmente, no século IV. Tá? Nós temos ali, basicamente, que a gente pode considerar como sendo até uma fraqueza desse movimento cristão.
Porém, quando nós interpretamos que esta fraqueza, ela consegue, se, de uma certa forma, a sua redenção é para todos nós uma grande fortaleza, como se fosse aquele sol que vai nos iluminar e nos consolar todos. Por quê? Apesar de todos esses desvios de condutas, de equívocos, o Evangelho permanece até os dias atuais com a sua essência, que é a orientação do Mestre amado. Então Jesus, através desses seus exemplos, não escreveu nada, não formou escola, não criou grupo algum, no sentido de fazer aqueles selecionados, aqueles que estariam ali dentro, muito pelo contrário. Ele faz uma nomeação dos seus discípulos, mas diz que eles deveriam anunciar, semear as verdades para todos os corações que assim desejassem. E assim segue esse evangelho, os seus ensinamentos que nós temos até os dias atuais. E se a gente percebe que Jesus é esse Espírito que nos traz todas essas revelações, essas orientações, esses ensinamentos, e que nos falou que não nos abandonaria nunca, e estaria conosco até a consumação dos tempos. Eu sempre digo para as pessoas que Jesus não é mentiroso, e o que ele fala é verdade. E sendo verdade, nós podemos acreditar naquilo que ele anunciou, naquilo que ele disse. Por quê? Ele não jogava palavras ao vento. Ele não jogava, como a gente diz nos termos atuais, jogar para a galera. Ele era o seu exemplo daquilo que ele dizia, que todos nós podíamos exemplificar e fazer muito mais do que nós imaginávamos. E esse espírito, que segundo os benfeitores espirituais, lá naquele livro A Caminho da Luz, que é um livro da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, Emmanuel, que é o seu mentor espiritual, ele nos afirma que Jesus já era o próprio Cristo, ou seja, preposto de Deus, quando da formação desse nosso orbe, desse nosso planeta. E que para nós isso é muito consolador. E ratifica isso naquela questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos imortais para quem deu Deus ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a palavra é direta. Veja Jesus, Jesus. Quando a gente pensa nisso, nós só podemos imaginar que nada está perdido. Que existe um propósito, que existe um direcionamento. Só que Jesus, ele vem direcionado aqui na Terra com um propósito específico. Ele vem bem focado, vamos colocar assim nas palavras atuais. Ele vem focado. Por quê? Essa sua missão, ela dura apenas 3 anos. E nesses 3 anos que Jesus esteve aqui presencialmente conosco, ele sabia que ele tinha um tempo exíguo para poder fazer todas as revelações, mas ele sabia que não daria tempo de tudo ele comentar, tudo ele ensinar. Mas ele afirma que mandaria um consolador prometido para nós relembrarmos tudo aquilo que ele havia ensinado e mais, ensinar outras coisas que ele ainda não podia dizer. Então Jesus vem focado na sua missão aqui na Terra e as pessoas às vezes nos questionam. O que Jesus veio fazer aqui, esse ser espírito puro, que já era preposto de Deus quando da formação do nosso orbe? Ele veio anunciar o reino de Deus, o reino dos céus. Porque quando a questão 625 do Livro dos Espíritos nos explica que ele é o nosso guia e modelo, é através dele, é nele que nós devemos seguir. Não existe outro guia, a não ser Jesus. Ele é a quem nós devemos aspirar, e lá os Espíritos colocam. É quem o homem deve aspirar como a sua meta, é Jesus. E quando ele, na realidade, aparece naquela Palestina antiga, pregando dentro daquele cenário de grandes tribulações, tormentas, sofrimentos, e é duvidado na sua própria cidade, porque o questionaram, segundo, era até o cumprimento da própria profecia do profeta Isaías, que dizia que o Messias, né, o Cristo, não seria reconhecido na sua própria cidade.
Tanto é que Jesus não faz a sua base operacional, vamos dizer assim, a sua cidade de Nazaré, onde ele passa a sua infância até o iniciar do seu messianato. Jesus vai procurar uma outra cidade, constrói suas bases em Cafarnaum, na Galileia ainda, porém, lá naquelas cidadezinhas do lago. Aquelas cidadezinhas, Cafarnaum, Dalmanuta, são cidadezinhas que vão receber a consolação que faria a grande revolução para a humanidade. São elas que recebem as palavras, veem os exemplos do Cristo, fazem com que ele exemplifique, através dos seus ensinamentos, aquilo que a humanidade precisava descobrir. Mas nem por isso elas aproveitam como a maioria de nós deixamos passar nas nossas vidas muitas oportunidades. E Jesus, que tem essa missão, que era anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, nos pedir para que nós nos melhorássemos e que nós buscássemos trabalhar nos nossos interiores, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que nós fôssemos mais solidários, mais irmãos, que amássemos a Deus e amássemos o próximo, nós estaremos exemplificando tudo aquilo que ele veio pregar aqui, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Só que este reino de Deus, o reino dos céus, era, como nós hoje, graças a todas as informações dos benfeitores espirituais, nós sabemos que é algo construído dentro de nós, é um estado de espírito, porque ele mesmo afirmou, Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de vós. Iniciado esse messianato, quando as pessoas começaram a conhecê-lo e ele vai colocando as verdades que elas precisavam saber, a partir do momento que ele curava, que ele atendia, que ele anunciava a chegada do reino, ele precisava que esses exemplos ficassem remarcados. No início da parábola, lá naquele conto judaico, a gente relata que ele era um profundo conhecedor da alma humana, das nossas fraquezas. E ele sabia que para anunciar esse reino, ele precisava remarcar com histórias. Todos os professores, aqueles que labutam com o ensino, sabem que não há melhor método para nós ensinarmos alguém do que nós contarmos uma história. E quando Jesus resolve contar as parábolas, que são essas histórias, aquilo fica remarcado, porque ele trazia lições do dia a dia daquelas pessoas, que eram camponeses, pescadores, pessoas simples e que estavam interessadas naquilo que ele viria anunciar, proferir sobre esses ensinamentos. E essas parábolas eram parábolas que não deixavam dúvida sobre os ensinos que teriam. Muitas delas, de fato, muitos não entenderam, mas essencialmente, não deixava Jesus brechas para que eles as questionassem. Porque quando ele dizia assim, em verdade vos digo que, essencialmente aquilo era algo que não deixava brechas para ninguém colocar qualquer argumento que fosse. E essas parábolas, esses ensinamentos, nos contam os benfeitores espirituais, que ele começa a contar a partir do ano 31, de julho de 31. Jesus já havia proferido, vários ensinamentos. E esses ensinamentos, quando Jesus começa a mudar o seu método, que é através da parábola, e o que significa parábola? Parábola é, na realidade, uma palavra grega que significa parabolé, que tem um significado parabolé. E o significado dela é em comparação com ou em relação a. E, embora parábola seja uma palavra grega e que não tem não tinha um significado específico dentro da língua de Jesus, que era o aramaico, que eles tratavam como matlá, parábola, apesar de todas as definições que existem, nós podemos considerar como uma história curta com um fundo moral de exemplificação.
E Jesus começa a contar essas parábolas, nos deixando exemplos maravilhosos. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola do semeador, quando ele mistura exatamente aquelas ferramentas que aqueles homens, que aquelas mulheres trabalhavam, que era o campo, a semente, a semeadura, a estrada, tudo que era do contexto deles. E essas parábolas, elas ficam remarcadas como histórias, de fato, que começam-se a refletir. E muitas das vezes, companheiros nos perguntam se essas parábolas ainda, se elas ainda merecem, como nós podemos utilizá-las atualmente, nos nossos dias. Uma vez que, isso é coisa do passado, é coisa que já vai lá atrás, que não existe. Muito pelo contrário. São ensinamentos que foram proferidos lá atrás, há muito tempo, na época de Jesus, porém que ainda passaram por todos esses anos, por todos esses séculos, e ainda representam grande inspiração para estudiosos se debruçarem sobre elas e para que nós possamos extrair delas aquelas verdades que Jesus anunciou. Quando Jesus fala sobre o Consolador e anuncia que mandaria esse Consolador para que nós pudéssemos relembrar aquilo que ele nos ensinou e mais, aprender outras coisas, Jesus sabia que essas parábolas elas não ficariam claras para todos naquele momento. Essa parábola, a primeira parábola, que é a parábola do semeador que ele conta, e é a única parábola que Jesus ele explica verdadeiramente, as demais ele não explicou. Ele sabia que precisava que o homem, a humanidade, crescesse no seu amadurecimento para poder entendê-la. E a partir do momento que ele amadurece, com a chegada da doutrina espírita, ficou muito mais fácil nós podermos entender a respeito de quê? Do mundo espiritual, a respeito da pluralidade dos mundos habitados, das verdades que a doutrina espírita nos traz, da imortalidade da alma. São informações que estão nesse contexto, no contexto desse ensinamento. Por quê? Jesus escolhe uma dialética para ele colocar. O seu ensino moral é, na realidade, um direcionamento para que nós possamos entender o que ele queria nos dizer. As parábolas fazem parte dessa dialética que Jesus encontrou para que nós pudéssemos saber aquilo que a humanidade deveria conhecer. Ou seja, era uma revelação que ele estava fazendo para os simples, né? Que ele estava fazendo para as pessoas que tinham o quê? Vontade de aprender. Como ele chamou de pobres de espírito do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, que é o seu maior discurso. Ele nos fala que é, na realidade, um chamamento para aqueles que não são, aqueles que aceitam essas explicações. E essas parábolas que Jesus nos conta, e que são verdadeiros ensinamentos, e que nos trazem essas revelações, nos dão o quê? Todo um cabedal para que nós possamos exemplificar aquilo que o Mestre Amado nos pediu. Quando a doutrina espírita aparece com a publicação de Livro dos Espíritos, lá, na publicação da terceira obra da nossa codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicada lá em 1864, o que acontece? O Espírito de Verdade, aquele Consolador prometido que Jesus anuncia, ele vem nos dizer que convidava os homens para participar daquela transformação. Lá na introdução, no objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, e o Espírito de Verdade abre no prefácio, nos convidando para que nós possamos entender os verdadeiros ensinamentos tal qual Jesus nos pedia há mais de 2000 anos. E todos nós que aqui nos encontramos e que nos achamos encaminhada, nós temos, através das revelações dos Espíritos, esses ensinamentos para que nós possamos, primeiramente, reflexionar sobre os mesmos e depois nós exemplificarmos e
a partir do momento que nós exemplificarmos, os nossos exemplos arrastarem outros corações para que possam vivenciarem como nós vivenciamos. Quando nós temos os amigos espirituais, os benfeitores do mundo maior, nos trazendo mensagens, comunicações, revelações através das mensagens que são recebidas pelos médiuns, nós temos, na realidade, um grande cabedal, um grande tesouro. Um tesouro que está em nossas mãos e que é o caminho para que todos nós possamos o quê? Nos encontrarmos espiritualmente para a nossa redenção. Não há outro caminho que não seja, que nós viemos aqui nessa encarnação, do que nós nos melhorarmos. Nós não viemos aqui nesse mundo, enganam-se aqueles que pensam, que nós viemos acumular os tesouros, aqueles que os ladrões roubam, que os vermes e as traças corroem. Esses não são os verdadeiros tesouros, como nos afirmou o próprio Cristo. Mas sim aqueles que nos fazem o quê? Que são os verdadeiros valores de virtudes, são os verdadeiros valores de cultura que vão nos impulsionar, que nós vamos levar para o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, a erraticidade. Quando nós temos, através desses ensinamentos do Cristo, através dessas parábolas que nos fazem reflexionar e que nos fazem perceber tudo aquilo que o Mestre Amado nos pedia, era apenas para que nós pudéssemos reflexionar. E como nós podemos trazê-las para o dia a dia? Por exemplo, quando você escuta uma história, o que você pensa dela? Você tem que buscar o que a história está querendo dizer. Para esse entendimento é necessário o quê? Necessário que nós entendamos o contexto dela. Precisa entender o contexto. Depois que você entender o contexto, você precisa tirar o ensinamento principal dessa parábola, desse ensinamento. Entendido o contexto, o ensinamento principal dela, nós temos que procurar algum detalhe a mais que ela veio nos trazer. Embora nós não precisamos nos ater imensamente em pequenos detalhes, embora nós possamos ver que no ensinamento possa ter algo que está, vamos colocar assim, oculto, mas que é o ensinamento que serve para que nós possamos extrair o melhor para nós. E no final, o que nós podemos trazer como quarta demanda desse ensino do estudo da parábola? Que nós temos que trazer dela aquilo que nós vamos nos encaixar. Porque quando ela é contada, quando nós lemos, quando nós estudamos, a parábola ela não é para o vizinho, não é para o próximo, ela é para nós. E nós temos que nos perguntar como aquilo se encaixa dentro daquilo que nós fazemos atualmente. É muito natural que a gente perceba, que a gente ache que o ensinamento é para o outro. É como Jesus afirmou: por que enxergaste um cisco no olho do vizinho, né, do próximo, e não enxerga a trave que está no seu? E a gente não se enxerga. Nós achamos que é um exercício apenas para aqueles que nós falamos. Quando o orador espírita, o palestrante espírita, ele faz uma palestra, ele faz um estudo, primeiramente é para nós. E depois para os irmãos que o escutam, que ouvem isso. E esse é o primeiro ensinamento daqueles que propagam o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus. E todos nós temos que ter essa certeza. Quando a doutrina espírita ela entra nos exemplificando através dos seus ensinamentos, nos dando uma facilidade desse entendimento, para nós fica mais fácil. Lá, na introdução dessa obra, nós vamos observar que o reino de Deus, o reino dos céus, que Jesus veio anunciar e ele consolida através do Sermão da Montanha, que é, na realidade, exemplos para que nós possamos buscar dentro de nós, essas histórias consolidam esse ensinamento do Mestre Amado. E consolidam para que nós possamos, através da doutrina espírita nos dias atuais, perceber que as verdades que nós estudamos quando nos debruçamos sobre os livros da codificação,
elas levantam o véu, elas nos trazem a verdade daquilo que nós buscamos. É muito comum nós encontrarmos nas casas espíritas, lá no atendimento fraterno, os irmãos que chegam com grandes sofrimentos, mágoas, ressentimentos, às vezes muito cabisbaixo de todas as situações que acontecem. Falência, perda de entes amados, pessoas que estão necessitadas, de fato, de quê? De um ombro amigo, de um ouvido para se ouvir. E quando nós nos propusemos olhar o próximo, né? Nos ater à dor do outro, nós estamos exemplificando aquele amor que Jesus nos pede. E, através da doutrina do Cristo, que é, na realidade, a doutrina do amor, não existe outra mensagem que não seja amor. Jesus, como nós colocamos aqui, não instituiu escola. Jesus não deixou nada escrito. Porém, a sua mensagem é viva e ela é forte até os dias atuais. Embora no século XIX, era comum, se os estudiosos dizerem até que Jesus nunca existiu, que era uma invenção das pessoas, a palavra do Mestre Amado, ela é uma palavra viva, e através dos ensinamentos dele, que nos dão até os dias atuais, esse cabedal, que é através da doutrina espírita nos apresenta, nos traz embasamentos necessários para que nós possamos compreender o que é o mundo em que nós vivemos e que nós aqui estamos. Quando nós percebemos, através da doutrina dos espíritos, que nós não somos apenas viajantes desse orbe, com a nossa existência que nós temos aqui, nós vamos dar valor ao que nós somos. E o que nós somos verdadeiramente? Somos espíritos simples e ignorantes, criados, graças a Deus, para o quê? Para a felicidade. E essa felicidade, ela só virá a partir do momento que nós entendermos a mensagem e as orientações do Mestre Amado. E onde nós vamos encontrar esses ensinamentos, essas orientações, essas verdades que nós precisamos aprender para a nossa felicidade? Exemplificando aquilo que ele nos pede através da sua boa nova, através do seu evangelho de luz e de amor. Nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos basicamente fundamentado aquilo que Jesus nos pede, numa parte filosófica, que é dentro da doutrina dos Espíritos, e numa parte de exemplo, de exemplificação, de histórias contadas, narrativas sobre a sua vida, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento, nessas obras que falam a respeito da orientação do Mestre Amado. Se nós pudermos trazer para as nossas vidas essas revelações que nos dão um cabedal de conhecimento e de maturidade para que nós possamos entender de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, e podemos até dizer por que sofremos e para onde nós estamos caminhando, a nossa vida vai tomar um outro rumo. Não existe ninguém que está aqui a passeio. Todos nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito que nós vivenciamos nos tempos atuais, que estão relacionados a esse mundo de expiações e provas e expiações, nos pede para que nós exemplificamos simplesmente como Jesus nos contou na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela nos fala exatamente sobre isso, sobre nós cuidarmos de todos, independente de quem quer que seja, da escola religiosa que ele exemplifique, que ele abrace, da raça que ele seja, da nacionalidade que seja a pessoa. Porque a parábola do bom samaritano nos fala exatamente sobre isso. É um tapa com luva de pelico para aqueles que acham que nós devemos apenas cuidar da nossa família, daqueles que nós consideramos amigos, daqueles que nos fazem um bem. Não. A Samaria, os samaritanos, eram odiados pelos judeus. No entanto, Jesus conta essa parábola para que nós possamos exemplificar exatamente esse exemplo de amor. E Jesus conta, dentre aquele doutor da lei, aquele levita que passou ali e viu aquele homem que estava deitado
jogado ali, que foi atacado pelos ladrões, quem é que teve mais caridade? Quem teve mais amor pelo próximo? E todos respondem, o samaritano. E é esse samaritano que nós devemos exemplificar. Por quê? Porque independente da nossa escola, nós temos que abraçar a todos. Independente disso. E é isso que o Mestre Amado nos pede. Esses seus exemplos, quando ele contava essas parábolas, que eram parábolas que podia ser para o ensinamento, para trazer uma verdade a mais, quando podia ser para apaziguar os ânimos, Jesus contava parábolas para apaziguar. Era, na realidade, uma forma que ele trazia aquelas mentes para se equilibrar nele. E ele, que era um exímio contador de histórias, que tinha um magnetismo muito grande, que conseguia trazer as pessoas para ele, isso fazia com que as pessoas acreditassem verdadeiramente naquilo que ele dizia. E, de fato, era um magnetismo imenso. Embora muitas pessoas ouviram com o ouvido de mercador. Ou seja, ouviram essas histórias, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e não simplesmente não achou que era verdade. Por quê? Porque não apresentavam aquilo verdadeiramente que eles queriam ouvir. E aí, quando eles não queriam ouvir essas verdades, o que eles diziam? Diziam que aquele não era o Messias verdadeiro. Mas vamos imaginar o seguinte: como pode alguém não ser esse Messias verdadeiro, com todos esses ensinamentos, com todas essas colocações, que dividiu a humanidade em antes e depois dele, sem jamais ter escrito nada? Como poderia esta verdade durar tanto tempo? O próprio filósofo Jean-Jacques Rousseau nos diz, que é o filósofo do século XVIII francês, nos fala exatamente sobre isso. Que, na realidade, não poderia alguém não ter existido com todos os ensinamentos que estão no seu evangelho. São verdadeiros exemplos máximos que nós devemos para as nossas vidas. Então, nós devemos trazer essas exemplificações para a sua vivência. O que é mais disso é aquilo que a gente colocou no início. Dentro do contexto evangélico, a parte espiritual, dentro daquelas três partes que nós falamos que nós podemos dividir, a parte literal, a parte alegórica ou subjetiva e a parte espiritual, a mais difícil é a sua vivência, é esse entendimento do dia a dia. E é isso que nós sempre pedimos para que os irmãos possam trazer para as suas vidas os ensinamentos do Mestre Amado. Não apenas as parábolas. As parábolas são histórias que vão ficar, que estão aí para que nós possamos fazer mentalmente aquele questionamento para Deus nosso Pai. Esta parábola, este ensinamento, esta história, o que eu devo me espelhar para o meu aprendizado dela. E depois, para aqueles outros que achamos que possam ouvir. Agora, sem nenhum tipo de trazer forçadamente as pessoas para essa exemplificação. O despertar espiritual é de cada um. Cada um tem o seu momento. Não importa se eu sou espírito e o outro não é. Não importa se a pessoa ainda não tem esse despertamento para essas verdades. O que vai levar e fazer impulsionar para que essas pessoas que estão ao nosso redor e elas possam trazer para chamar para si aquilo que nós fazemos é o nosso bem-estar, é como nós atuamos, é como nós nos colocamos como cidadãos cristãos espíritas que nós somos. E esses exemplos ficam muito mais fáceis quando nós nos debruçamos sobre os ensinamentos do Mestre Amado, através do seu evangelho, através desses ensinamentos que são as suas parábolas. Quando aqui nós pensamos que essas histórias elas foram apenas contadas por Jesus e nós aqui ratificamos que não, que são histórias que você encontra nos textos rabínicos, encontra no Velho Testamento, há uma história do Velho Testamento que nos fala exatamente sobre isso. Quase para a gente encerrar, tá, Núsca? Que ela nos diz o seguinte: há, no segundo livro do profeta Samuel, uma história que
Natan, que era o profeta dele, conta a história de um homem que havia enrolado um outro para casar-se com a sua mulher. Ele conta uma história sobre vacas, sobre boi, que aquela pessoa atendeu bem o outro, e o outro vai lá, mata a pessoa. E aí, no final, o Natan pergunta qual é a opinião que Davi achava sobre aquilo que aconteceu com aquele homem que matou o outro, para ficar com a sua esposa. E ele diz o seguinte: esse homem deveria morrer, esse homem deveria ser 2 vezes sacrificado. E aí Natan diz para ele o seguinte: na realidade essa história é sobre você. É sobre você que eu estou falando. Ele conta a história sobre a questão das vacas, sobre a questão do homem tratar bem o outro ir lá matar ele. E ele fica com as propriedades dele. Davi, na realidade, havia matado o seu servo para ficar com Betsabá, que era a mulher que ele desejava. Ou seja, ele, apesar de ser rei, apesar de ser o maior rei, né, que houve dentre os judeus, não conseguiu enxergar que naquela história contada pelo profeta era dele mesmo que se falava. E aí ele diz: pequei contra Deus. De fato, nós temos que estar sempre atentos para que as colocações que o Evangelho nos traz, as colocações que as histórias, essas parábolas de Jesus, elas nos apresentam, se nós não nos encaixamos ali dentro, para que a gente não possa repetir aquelas mesmas palavras do rei Davi, quando ele nos diz que ele pecou contra Deus. Para encerrar, Lúcia, um minutinho só. Tem na realidade, é uma poesia que é contada pelo Guilherme Creme, no excelente livro dele chamado Jesus de Nazaré, uma narrativa da história e das parábolas, que ele diz assim: chama-se Um Rei Diferente. O Evangelho inicia com o prólogo de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Entretanto, Jesus desceu para servir, de governador solar a servo de todos. Apagou-se para iluminar. Derrotado, venceu o mundo. Menor, foi o maior de todos. Traído, foi o mais fiel. Pobre, foi o mais rico. Humilde, foi o mais exaltado. Agredido, perdoou a todos. Na vida encontrou a fé num centurião romano, pagão, a palavra na mulher cananita, o agradecimento no odiado leproso samaritano e o cuidado numa mulher pecadora. Na cruz do martírio, ele nos ensinou que a morte transforma-se em vida e que a vitória surge na aparente derrota. A glória é alcançada nas lutas mais penosas. De fato, Jesus foi um rei diferente. Ao invés de um palácio, a estrebaria. Ao invés de um berço de ouro, uma manjedoura. Ao invés de uma coroa de ouro, uma de espinhos. Ao invés de um trono, uma cruz. Mestre querido, dai-nos compreensão para sermos os teus servos. Muito obrigado, gente. Realmente, escutar sobre Jesus é um conforto muito grande para a gente, né? Jesus deixou aí várias receitas de como a gente se direcionar na nossa vida, né? Então, se a gente olhar para atenção, muita atenção para o nosso Evangelho, eu acho que a vantagem, o crescimento para cada um de nós vai ser muito grande, né? Pode, muito obrigada pelos seus estudos, pelas suas reflexões. Realmente, estar com você, estar com Jesus foi muito bom. E para encerrar, vamos agora fazer uma prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos a oportunidade dessa noite em que verdadeiramente podemos estar em Tua companhia. Te pedimos agora, Senhor, que leve um pouquinho dessas boas vibrações para todos aqueles irmãos que tanto necessitam da Tua companhia, que tanto precisam Te conhecer.
que eles possam receber o conforto no seu dia a dia, no seu caminhar. E que possamos todos, Senhor, nos dias de hoje, nesse momento em que passamos por situações tão difíceis, momentos tão complicados, que possamos conseguir manter em nossas mentes e em nossos corações a paz e a tranquilidade que o Teu amor nos ensinou. Obrigado, Senhor. Que esteja sempre em nossas mentes. Que o Teu amor seja sempre o objetivo dos nossos passos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Cosme. Eu agradeço a sua vinda aqui hoje e espero que em breve você retorne para estar aqui junto com a gente novamente. E eu acho que a gente tem que lembrar, Luz, que é o seguinte, para essa situação que a gente vive, né? Jesus tem uma frase, uma sentença que é muito interessante, que ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu acho que fica para todos nós um grande ensinamento do Mestre Amado, né? As aflições que são inerentes ao que nós passamos aqui mesmo. É verdade. Muito obrigada, Cosme, e até breve, se Deus quiser. Tá? Boa noite. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.